Boa noite, Hare Krishna. Em nome do Krishna Oeste Caxias do Sul, dou as boas-vindas a todos, em especial ao nosso querido professor Adhanatha, para a nossa terceira aula do curso aplicado de sânscrito na interpretação de canções devocionais. Recados importantes. Por gentileza, mantenham seus microfones fechados. Não será possível utilizar o recurso de levantar a mão do Zoom. Utilizem o chat para suas perguntas e comentários, que serão respondidas no final. Muito obrigada. Um bom curso a todos. Com a palavra, professor Adhanatha. Adhanatha tem que abrir seu microfone. Ok. Namastê. Namastê. Minhas saudações a todos vocês aqui presentes. É um prazer enorme me encontrar com vocês aqui semanalmente, nesse nosso estudo introdutório de sânscrito, que eu chamo de sânscrito aplicado, né? Em textos e canções e mantras, como a gente já vem fazendo já desde o ano passado. Se houver, eu sempre explico isso, se houver algum tipo de interrupção, tá bom? Aguardem um momentinho, eu me reconecto, isso às vezes acontece, mas, de modo geral, tem sido bom das últimas vezes. Bom, então, antes de começarmos, antes de ouvirmos a canção, porque eu vou tocar essa canção, eu vou contar a historinha dela, porque senão a gente não consegue entender bem esse contexto aqui. Nós vamos hoje estudar uma canção que é o Shri Nrsimha Pranam, ok? Que significa, então, a saudação ao Senhor Nrsimha. Bom, aí começa por quem é o Senhor Nrsimha, né? Para quem está vindo pela primeira vez, pode não saber de quem se trata. Então, o Senhor Nrsimha é o quarto avatar de Vishnu. Tem três divindades muito importantes nesse universo, que é Brahma, Vishnu e Shiva. São chamados a Trimurti, responsáveis, respectivamente, pela criação, manutenção e dissolução, destruição, renovação do universo. Tá? Então, Brahma cria, Vishnu mantém, Shiva renova, destrói o universo. Então, Vishnu, ele, sempre que há um desequilíbrio no mundo, em qualquer parte do universo, ele encarna. E as suas encarnações são ilimitadas. Se diz que elas são como as ondas do oceano. Não tem limite, não se poderia contá-las. E o princípio é esse. Sempre que há um desequilíbrio das forças do bem e do mal, ele aparece nesse mundo. Então, existem incontáveis encarnações, mas existem 10 que são muito famosas, né, chamadas Dash Avatar, as 10 encarnações. E a quarta encarnação é a encarnação Narasimha ou Nrsimha. Literalmente quer dizer homem-leão. Narasimha ou Nrsimha quer dizer homem-leão. Nara ou Nr significa homem, Simha significa leão. Então, literalmente, o homem-leão. Né? Esse é o significado. É como lá no grego, Leandro. Né? A mesma coisa, Leandro, o homem. Lá é o leão-homem, né? E aqui é o homem-leão. Então, a história começa, muito resumidamente, com um rei perverso chamado Hiranyakashipu. Então, Hiranyakashipu, ele tinha obtido uma bênção de se tornar o rei mais poderoso do universo. Então, ele dominou todo o universo. E ele era um rei extremamente perverso. Mas, para o seu infortúnio, ele teve um filho que era um grande santo, um grande devoto.
e esse menino se chamava Prahlada. Tá? Então, é o segundo personagem. O primeiro personagem, Narasimha, não, desculpa, Hiranyakashipu, né, o rei perverso, seu filho, Prahlada, que era um grande devoto, um grande santo, uma grande alma. E, claro, esse rei ele ficou revoltado, né? Por que a providência faz essas maldades com a gente, né? De nos dar um filho santo. E ele tentou matar esse menino de todas as maneiras, de todas as formas que ele pôde, ele tentou matar o menino. Porém, o menino era muito querido por Vishnu, então Vishnu sempre o protegeu. Ele era um grande devoto de Vishnu, então Vishnu fazia de tudo para protegê-lo, embora o seu pai tenha tentado todo tipo de atrocidade para matá-lo. Acontecem muitas histórias, essas histórias estão narradas nos Puranas, e, bem resumidamente, né, a certa altura, ele desafiou o seu filho, né? Ele era um ateísta, né? Um hedonista completo. E ele não podia acreditar na existência de um Deus, alguém superior a ele. Ele se achava a pessoa mais poderosa do universo, não poderia haver ninguém superior a ele. E então ele desafiou o seu filho, né, filosoficamente. Ele perguntou certa vez ao filho, indignado com o filho, ele perguntou: onde está esse seu Deus, né, que você vive falando? E o menino respondeu para ele: ele está em toda parte, ele permeia todos os átomos, ele é onipresente, não existe um lugar onde ele não esteja. Então, o pai, indignado, furioso, pegou da sua espada e perguntou para o filho: quer dizer que ele está aqui nessa coluna também? Né? Ele está em toda parte, então quer dizer que ele está aqui também? E o menino respondeu: sim, não existe um lugar onde ele não esteja. Então o rei pegou a espada e com um golpe ele destruiu, né? Ele deu um golpe na coluna e a coluna se desmoronou, né? A coluna começou a se desmoronar e, de repente, para sua grande surpresa, de dentro daquela coluna sai essa encarnação de Vishnu chamada Narasimha, o homem-leão. E ele furiosamente, essa encarnação é uma encarnação furiosa mesmo, né? De Vishnu, que já estava furiosa por causa desse grande rei perverso. Então ele pega esse rei no colo e ele simplesmente dilacera o rei, né? Então essa é a história história bem resumidinha, vocês podem procurar mais na internet, eu vou compartilhar depois mais essa história mais com vocês. Mas é só para vocês poderem entender melhor, para quem está vindo da primeira vez, o que diz as canções, tá bom? Então, ele mata o rei, e Narasimha mata o rei Hiranyakashipu, e o seu filho era tão santo que quando Narasimha pediu para ele: que bênção você deseja, o menino Prahlada, né, esse menino santo, ele pediu a salvação do seu pai. Ele era tão santo que ele pediu que Narasimha salvasse o seu pai. Ele ficou muito chocado, né? Ficou condoído mesmo com o que o seu pai passou. Então, Narasimha prometeu que todos os seus ancestrais, 7 gerações antes e 7 gerações depois, seriam salvas, alcançariam a liberação. Tá bom? Então, esse é um resuminho da história. Essas histórias são todas muito bonitas, cheias de ensinamentos, né? A gente teria aqui que ler todos os ensinamentos, mas o principal deles é que esse grande rei, ele queria assumir a posição de Deus e ele queria a bênção de ser imortal. Porém, ele pôde experimentar que nesse mundo ninguém pode ser imortal.
né? Esse é talvez o maior ensinamento dessa história, tá? Agora, nós vamos, então, ouvir. Vamos ouvir primeiro. Eu gosto de primeiro deixar vocês ouvirem a música, tá? Não se importa nem com texto, nem com nada, vamos apenas ouvir a canção que nós vamos estudar hoje, ok? Eu vou tocar aqui para vocês. Namaste, Narasimhaya. Namaste, Ok, muitos de vocês talvez conheçam, mas para quem não conhece, está aí a canção que nós vamos estudar hoje. Essa canção, ela é esse mantra, né? Ele é muito utilizado como um mantra protetor, tá? É um mantra protetor das pessoas de boa índole, de boa vontade, contra a influência de seres e pessoas malévolas, tá bom? Então, ele é um mantra muito utilizado com esse propósito. É claro que não há, dentro da tradição védica, tal coisa como um diabo que ameaça a posição de Deus, etc. Tal coisa não existe dentro dos conceitos védicos e hindus. Mas, com certeza, existem seres e pessoas perversas, muitas vezes, né? Mesmo que sejam desempenhando um papel temporário nessa existência, mas ainda assim elas estão dominadas por maldades, perversidades, etc., etc.,
Então, esse é um mantra de proteção, especialmente, tá bom? Então, é bom aprender, é bom que vocês aprendam também. Vamos aqui para o nosso quadro, agora é a vez de vocês aprenderem e cantarem também, tá bom? Eu espero que vocês estejam enxergando bem aqui o quadro. Ok? Eu acho que tá bom aí para todos vocês. Então, eu vou entoar linha por linha e vocês vão repetir depois de mim. Isso aí vai ficar gravado, posteriormente a gente vai compartilhar. Às vezes não dá para compartilhar imediatamente, mas a gente vai compartilhar todas essas gravações aí depois. Então, vocês ouçam com atenção, eu vou dando alguma dica aqui, tá bom? Se tiver alguma dica a dar, eu vou explicar. Nessa primeira linha aqui, o que a gente precisa prestar atenção é só o seguinte. Em sânscrito, existem vogais breves e longas, tá bom? E existe também o A, ele tem uma diferença da nossa língua. Existem dois As. Existe um A sem o traço em cima e o A com o traço em cima. A diferença nesse primeiro A aqui, que não tem o traço, é que ele é breve e fechado. É N, Namaste, Namaste. Não Namaste, não é Namaste, Namaste. Tem fechado. Agora aqui, ó, Narasimhaya, Narasimhaya. Entenderam? Então, um é aberto, o outro fechado. O E sempre fechado, tá bom? Não existe E nem O aberto em sânscrito, é sempre E e O. E ouçam então com atenção e a gente vai tirando dúvidas aí, quaisquer que vocês tiverem, e eu vou tentando explicar. Repitam então essa linha. Namaste Narasimhaya. Repito vocês. Namastê. Desculpe, com o microfone desligado, por favor. Namastê. Eu vou repetir. Namaste Narasimhaya. Narasimha, Narasimha. Não existe Z em sânscrito, tá bom? Em sânscrito clássico não existe Z, então esqueçam Z em sânscrito. Então, Narasimhaya. Ok? Agora aqui tem um palavrão, né? Esse aqui é difícil. Então a gente vai ler aqui sílaba por sílaba, calmamente, tá bom? Pra lá, da, lá, da, i, leiam sílaba por sílaba. Ó, eu vou repetir. Pra lá, da, i, terceira linha aqui, ó. H, ele sempre tem um som de aspirado, é como no inglês, tá bom? E o S com um acento agudo tem o som de nosso X, é como Shiva, por exemplo, né? Agora aqui tem um S com um ponto embaixo. Esse X, ele é retroflexo, quer dizer o quê? A língua se volta para o céu da boca. É como aquele falar caipira que eu já expliquei para vocês anteriormente. Então eu vou colocar aqui para vocês. Hiranyakashipu Vakshaha.
De novo, ouçam. Hiranyakashipu. Agora aqui, quarta linha. Shilatanka nakhalaye. Shilatanka nakhalaye. Vamos continuar aqui, tá bom? Esse mantra ele é comprido. Aqui a única dificuldade, talvez para nós, seja esse R com ponto embaixo, que às vezes a gente ouve como nr, nr, nr. O som dele é bem complexo, assim. Vou pronunciar aqui da maneira mais acessível para quem está começando, né? Nr, nr, nr. Porque ele é um retroflexo também. É uma vogal retroflexo. Então, ele tem sempre que enrolar um pouquinho a língua. Ito, Nrsimha, Parato, Nrsimho. Ó, de novo, uma observação. Como esse H com ponto embaixo estava no final, ele tem um som, né? Ele foi entoado. Aqui, no meio de uma frase, ele é mudo, tá bom? Então a gente vai falar. Ito Nrsimha Parato Nrsimho. Próxima linha aqui. Yato, yato, yamitato nrsimha. De novo. Yato, yato, yamitato nrsimha. Próxima linha, ouço aí com atenção. Ahe, Nrsimho, Vardaye, Nrsimho. Ahe, Nrsimho, Vardaye, Nrsimho. E a última linha aqui dessa página. Uma observação aqui, ó. Termina com M, começa com vogal, a gente vai juntar, tá bom? Nrsimhamadin Sharanam Prapadye. Aqui, ó. Nrsimhamadin Sharanam Prapadye. Agora tem mais essa página aqui ainda.
Aqui muda um pouquinho a melodia. Aí a gente vai ler as duas linhas aqui, ok? Mesma coisa aqui, ó, termina com M, termina com consoante, começa com vogal, a gente tem que juntar os sons, como se fosse uma sílaba só. Tava kara kamala varena kama bhuta shringam. Vamos lá de novo, que essa aqui é longa, né? Tava kara kamala varena kama bhuta shringam. E aqui mais essas duas linhas agora. Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam. Tá? Leiam tranquilamente, sílaba por sílaba, tá bom? Bem tranquilo. Vai lendo sílaba por sílaba. Ó, eu vou de novo. Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam. E agora essas duas últimas linhas aqui, é uma observação que a gente faz que é o K com E se fala que, tá bom? Keshavadhita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Aí a gente repete, costuma se repetir essa linha mais uma vez. Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Ela é um refrão da canção, então ela é repetida várias vezes. Bom, repitam aí depois de mim. Keshavadhita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. E espero que vocês tenham conseguido pegar. Vamos cantar mais uma vez agora ela completa, tá bom? Primeira página, segunda página. Prestem bastante atenção, acompanhem aí ouvindo com toda atenção. Namaste Narasimhaya. Prahlada Hlada Daine Hiranyakashipu Vaksha Shilatanka Nakhalaye Ito Nrsimha
Parato Nrsimho. Yato yato yamitato Nrsimha. Vahe Nrsimho Hridaye Nrsimho. Nrsimhamadin Sharanam Prapade. Savakara Kamala Varenakam Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanubhriyam Eshavadrita Narahari Rupam Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho aí. Coloquem lá quaisquer dúvidas. Vocês coloquem lá, a gente depois destrincha isso aí melhor. Tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre a pronúncia. Agora vamos para a segunda parte. Vamos interpretar aqui as palavras primeiro e depois fazer uma análise sintática, né? A oração, a frase em si, o que ela está querendo dizer. Namas quer dizer saudação, reverência, curvatura do tronco, já expliquei isso aqui para vocês nos outros encontros. Te, deu exatamente o te ou o ti em português. Narasimhaya, já expliquei, ó. Nara significa homem, Sinha, leão. Narasimha, literalmente, o homem-leão. É a quarta encarnação de Vishnu, o homem-leão. E essa declinação aqui eu já expliquei um pouquinho porque ele recebe esse A, mas eu vou explicar melhor quando eu voltar aqui na análise sintática. Aqui são duas palavras interligadas. Prahlada, Ahlada, Daine. São três palavras aqui, uma palavra composta. Só que quando dois As se encontram, ele vira um A longo. Como aqui, ó. Prahlada é aquele menino santo que eu falei para vocês, filho do rei perverso, Hiranyakashipu. O nome dele é Prahlada. E aqui junto, ocorre aqui uma crase, dois As se juntam e viram um A longo. Então é Prahlada, Ahlada, Daine. Prahlada, o próprio nome significa felicidade, alegria, deleite, prazer. Esse é o significado do nome Prahlada. Ahlada tem esse mesmo sentido, né? Alegria. E Daine, da, em sânscrito, significa dar. No mantra do encontro anterior, a gente já viu essa raiz verbal aqui, que é dar. Deu dar, em português. Dain, é a pessoa que dá. Então, entende? Assim como, por exemplo, yoga é a prática, né? A prática de yoga. A comunhão com Deus é o yoga. Quem pratica o yoga é o yogin. Ok? Então, dar é a raiz verbal dar. Mas a pessoa que dá, ela é o dain. Como yoga, yogin, dain. Ok? E o E aqui me indica tem uma função que eu já volto aí para explicar. Hiranyakashipu, né, é o nome desse rei perverso aí, que é o protagonista da história. Hiranya quer dizer ouro. E Kashipu quer dizer uma almofada, um travesseiro, um colchão. Então, o significado do nome dele é
aquela pessoa que vive em colchões de ouro, né, folhados a ouro, ou decorados com ouro, essa ideia. Uma pessoa que vive no luxo, é essa a ideia aqui, uma pessoa que vive no alto luxo. Vaksha quer dizer peito, né, essa região do tronco, peito. Shila significa pedra, né? Existe, inclusive, muitos de vocês conhecem Shila, uma divindadezinha que é adorada na Índia, que se chama Shila também, na forma de uma pedra. Tanka significa cinzel. Cinzel é aquele instrumento para esculpir, né? Esse é o cinzel. Nakha significa unha ou garras. Unha ou garras. Pode ser a unha de um ser humano ou garras de um animal. Alaya significa lugar, morada. Essa palavra aparece combinada com muitas palavras. Por exemplo, a mais conhecida nossa é Himalaya. Himalaya. Em sânscrito, Himalaya. Hima significa neve em sânscrito. E Alaya é lugar, morada, a morada da neve. Himalaya. Himalaya. A morada da neve. Por exemplo, Bhojanalaya, para quem vai lá para a Índia também, né, nos restaurantes, muitos restaurantes estão escrito Bhojanalaya. Significa, Bhojana significa comida. E Alaya, lugar. Então, o lugar onde tem comida. Bhojanalaya, restaurante. Então, essa aqui é a primeira estrofe. Então, vamos analisar agora essa primeira estrofe. Então, ela é um mantra aqui de saudação, como a gente já estudou, os dois primeiros. Então, Namah Mantra, ou Sit Nrsimha Pranam, é um mantra de saudação. E o que a gente observa aqui é que as palavras têm aquelas terminações que eu já dei para vocês. No caso, objeto direto ou complemento nominal. Então, aqui, ó, Narasimhaya quer dizer a Narasimha, para Narasimha. Aqui também, ó, Daine, só a última palavra que vai declinar e me indicar qual é a função sintática dela. Então, esse Aya e esse E, eles têm essa função, no final de uma palavra, eles têm a função de indicar o complemento do nome. Então, o nome aqui, o núcleo é esse aqui. E essas palavras são complementos desse núcleo aqui. E a mesma coisa, ó, Nakhalaye, também terminada com E. E aqui tudo que está ligado por hífen é uma palavra composta. Vaksha, Shila, Tanka, Nakhala, Alai. Tudo isso aqui a gente vai ler junto. E a única que está um pouquinho diferente aqui do esquema é Hiranyakashipur. O nome dele é Hiranyakashipu, terminado com U. Kashipu, como eu falei, um travesseiro, uma almofada, um colchão. E aqui está Kashipur. Kashipur. Porque esse é o caso possessivo, ou seja, de Hiranyakashipu. Então, agora eu vou destrinchar isso aqui para vocês. Ó. Saudações a ti. Que é o homem-leão. Né? Saudações a ti está no mesmo caso que ter. Todos eles estão no mesmo caso, que é o complemento nominal aqui. Então, saudações a ti, saudações ao homem-leão, saudações a ele que dá alegria à Pralada, ao menino santo Pralada. Ok? Então, numa palavra composta, geralmente a gente lê de trás para frente. Então, olha aqui, ó. Saudação àquele que dá alegria à Pralada. Ok? Então, esse é um truquezinho aí para a gente interpretar as palavras compostas. Geralmente, quase sempre, aqui vocês vão ver depois que às vezes varia isso, mas a gente lê de trás para frente. Então, saudação àquele que dá alegria à Prahlada.
saudação, você vê que todas as palavras aqui estão no mesmo caso. Então, saudação a ti, saudação ao homem-leão, saudação àquele que dá alegria para a lada, saudação àquele em cuja morada da unha. Olha só que complexo. Unhas de cinzéis. Ou seja, tem aqui uma metáfora. Ele comparou as unhas ou as garras desse homem-leão com um cinzel. Então ele falou, as unhas de cinzéis na pedra do peito. É uma metáfora. Então ele comparou aqui a unha com um cinzel e comparou o peito a uma pedra. Então, aquele na morada da unha de cinzel da pedra do peito. Ou seja, ele enfiou suas unhas como cinzéis na pedra do peito de Hiranyakashipu, esse rei perverso. Ok? Então, saudação a ele em cuja morada da unha de cinzéis na pedra do peito de Hiranyakashipu. É muito comum em sânscrito a gente fazer esse caminho inverso, tá bom? É muito parecido com as palavras compostas da língua inglesa, que a gente costuma ler de trás para frente. Repetindo aqui, ó, de novo. Saudação a ti. Saudação ao homem-leão. Saudação àquele que dá alegria para a lada. Saudação àquele em cuja morada... Lembra como eu falei aquele caso lá da língua portuguesa? Sem teto pode ser uma casa sem teto ou pode ser a pessoa que não tem um teto. Então, aqui é da mesma maneira. Alaya significa morada, mas ele que é a morada, né? Esse homem-leão, na morada da unha de cinzel, da pedra do peito de Hiranyakashipu. Agora, quando a gente vai traduzir isso em língua portuguesa, a gente vai falar fluidicamente, né? Então, saudação a ti, que é um homem-leão, que dá alegria para a lada, em cuja unha, semelhante a cinzéis, no peito de pedra de Hiranyakashipu. A gente tem que, em português, a gente vai dizer de forma diferente, né? A gente constrói a frase de forma diferente, ok? Então, essa estrofe ela vai contar a historinha toda lá, resumidamente. E vamos para a segunda estrofe aqui, ok? Ito significa aqui. Parato significa lá. Então, e aqui, Narsinha. E aqui, Narsinha é a mesma coisa que Narasimha. Narasimha ou Narsinha é a mesma coisa. Então, aqui, o homem-leão. Lá, o homem-leão. Yato, yato. A gente traduziria isso aonde quer que. É uma expressão em sânscrito, né? Aonde quer que. Yato, yato. Yami. Eu vou. Onde quer que eu vá, a gente diria em subjuntivo, onde quer que eu vá, tato, lá, Narsinha, o homem-leão. Bahir, fora de mim, né, externamente, está o leão. Hridaye, no coração, Narsinha, está o leão. Narsinha Madin
Sharanam Prapadye. Aqui está o verbo Prapadye. Prapadye significa rendo-me, entrego-me, refugio-me, me atiro aos pés, né? A raiz aqui é pad, pad que deu pada que dá pé, né? Como podólogo também, tudo da origem do sânscrito pada. Então, pad, a raiz pad significa pés e prapadye é atirar-se aos pés. Esse é o sentido original da palavra, atirar-se aos pés. Significa o quê? Significa entregar-se, render-se, né? Então, rendo-me, na primeira pessoa, rendo-me a Narasimha. Adim, origem, Sharanam, refúgio. Então, traduzindo aí mais naturalmente na língua portuguesa, aqui seria melhor a gente traduzir assim: Narasimha está aqui, né? O homem-leão está aqui, o homem-leão está lá. Aonde quer que eu vá, lá está Narasimha. Observem que o verbo ser, ele é omitido aqui, mas ele fica implícito, né? Narasimha está aqui, o verbo ser, estar. Narasimha está aqui, Narasimha está lá. Aonde quer que eu vá, lá está Narasimha. Então, o verbo ser, ele aparece, ele fica oculto aqui, mas ele está subentendido. E isso remete à história que eu contei. Lembra que eu falei? Que Prahlada disse que Deus estava em toda parte. Então, ele está aqui, ele está lá. Aonde quer que eu vá, Deus está lá. Ele está fora de mim e ele está no meu coração. Então, a concepção védica de Deus é que Deus está em toda parte, está dentro de cada um e também fora, né? Por isso também na tradição védica a gente tem muito essa ideia. Não, a gente tem que adorar Deus dentro, mas na concepção védica a gente tem que adorar Deus dentro da gente e também fora da gente, porque Ele está em toda parte. E por isso eu me entrego, eu me rendo, eu me atiro aos pés de Narasimha, que é a origem e refúgio, né? Que é a minha origem e refúgio, que é a origem e refúgio de tudo, ok? Então, essa aqui é a ideia. Espero que tenha ficado claro também, mas a gente vai depois destrinchar mais ainda quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Podem colocando suas dúvidas aí que a gente vai tentar dirimi-las. Agora, essa segunda estrofe aqui, que é outra canção, na verdade, ela é uma oração ao Senhor Narasimha, que foi extraída de um poema composto por um grande poeta e compositor da língua sânscrita que se chama Jayadeva. E ele compôs uma canção em homenagem às 10 encarnações de Vishnu. Então, essa daqui é a 4ª estrofe da canção. Tá bom? Então, ele começa dizendo assim: Keshava, tá no caso vocativo. Ó Keshava, né? Aquele caso em que se dirige à pessoa. Ó Keshava, nome de Vishnu ou Krishna, que significa pessoa de longos e belos cabelos ondulados. Uma pessoa que tem cabelos bonitos e ondulados é chamado Keshava. Então, esse é o nome de Vishnu e de Krishna. Ó Keshava. Jagadisha, também no caso vocativo. Jagad significa universo, mundo, universo. E Isha significa senhor. Então, Jagadisha, senhor do universo, né? Como palavra composta, a gente lê de trás para frente. Jagadisha, ó senhor do universo. Hare, também no vocativo. Hare é o vocativo de Hari. Hare significa aquele que
que leva, né? A raiz aí vem de aquele que leva as coisas ruins, que tira as coisas ruins do nosso coração. Tem muitos sentidos. Então, todas elas aqui estão no caso vocativo. Ó Keshava, de belos cabelos. Ó Senhor do Universo. Ó Hari, que afasta todos os males. Aqui é uma palavra composta também no vocativo. Dhrita Narahari Rupa. Rupa significa forma. Narahari significa homem-leão. Hari também significa leão. Aqui, por exemplo, por isso Narahari, leão. Por que leão? Porque Hari significa aquele que leva embora. Né? Então, o leão é aquele que pega a caça e leva embora. Né? Então, tem essa ideia que está relacionada aí com Hari. Então, Narahari, o homem-leão. Dhrita, literalmente, o particípio significa assumiu, aceitou, aceitada, aceita, assumida. Então, aquele que assumiu a forma de homem-leão. Então, ele diz assim, ó Keshava, ó Senhor do Universo, ó Hari, que afasta todos os males, Dhrita Narahari Rupa, que assumiu a forma homem-leão. Jai, Jai, glórias, salve. É assim que se recebia, na tradição védica é assim que se glorifica, né, a Deus ou a pessoas muito eminentes, por exemplo, como um rei. Quando o rei entra numa audiência, todos gritam Jaya, Jaya, como se fosse glória, salve, ok? Então ele está dizendo isso aqui, está tudo no caso vocativo. Então, glórias a Keshava, Senhor do Universo, que afasta os males, que assumiu a forma homem-leão. E aí, ele de novo, ele vai contar aqui a historinha. Esse homem-leão, aí ele tem aqui, ó, Dalita, dilacerado, Hiranyakashipu, é o rei perverso, tá no corpo, Bringa. Bringa quer dizer vespa. Aqui tem outra metáfora, né? O corpo de vespa, aqui nesse caso, a gente não traduziria ao contrário, a gente traduziria como corpo de vespa. Às vezes, duas palavras, assim, quando elas aparecem juntas, como lá, por exemplo, Tankanaka, unhas de cinzéis, Vakshashila, peito de pedra, né? Assim, é uma metáfora. E aqui também é uma metáfora. Tanu Bringa, um corpo de vespa. Um corpo de vespa. Então, o corpo de vespa de Hiranyakashipu, esse rei hedonista aqui, que morava, que vivia cercado de almofadas e ouro, foi dilacerado Adbhuta Nakham Adbhuta Shringam. Nakham, as unhas, as garras. Pelas garras, Adbhuta Shringam. Maravilhosamente pontiagudas, né? Garras maravilhosamente, como garras de leão, né? Maravilhosamente pontiagudas. Adbhuta significa maravilha, ou o advérbio maravilhosamente, Shringam, pontiagudas. Então, unhas maravilhosamente pontiagudas. Vare, aqui uma palavra composta. Kara, Kamala, Vare. Aqui está no caso locativo. Nas belas, Vara significa bela, ou excelente, ou primorosa. Kamala, Kara Kamala. Kamala é lótus, é um dos
inúmeros nomes que o lótus tem em sânscrito, né? Então, Kamala é lótus. Kara significa mão. Por que Kara significa mão? Vem da raiz Kar. Kar é fazer. Então, Kara significa fazedor. Porque as mãos são fazedoras, né? As mãos é que fazem as coisas. Por isso, Kara como significando mão aí. Porque Kara significa fazedor ou agente. Então, as mãos de lótus, as belas, primorosas mãos de lótus, tuas. Né? Tava deu tuas em português, bem parecido. Então, recapitulando, glórias a Keshava, de belos cabelos ondulados, que é o Senhor do Universo, Jagadish, Hare, que afasta todos os males, Dhitanara Hari Rupa, que assumiu a forma homem-leão, então a gente traduziria assim: dilacerastes o corpo de Vespa de Hiranyakashipu. O corpo de Vespa foi dilacerado, o corpo de Vespa de Hiranyakashipu foi dilacerado Nakam, pelas unhas maravilhosamente pontiagudas nas tuas belas mãos de lótus. São várias metáforas, né? Assim, a gente tem várias metáforas. Metáforas é uma comparação resumida. Então, em vez de dizer, por exemplo, em português, a pessoa tem lábios tão doces quanto o mel, que seria, por exemplo, uma comparação, uma símile, né? Lábios tão doce quanto o mel. Quando eu digo lábios tão doces quanto o mel, estou fazendo uma comparação, uma símile. Agora, o que é a metáfora? A metáfora é uma comparação sem todos esses elementos comparativos, tanto, quanto, etc, etc. Eu tiro tudo isso e eu digo em português, por exemplo, lábios de mel. É uma expressão muito famosa na língua portuguesa, né? Lábios de mel. O que quer dizer? Que são lábios tão doces quanto o mel, tão suaves quanto o mel, tão saborosos quanto... Ou seja, a metáfora ela acaba sendo mais rica do que a comparação, porque enquanto a comparação, eu comparo A com B dentro de um parâmetro, né, de doçura ou de textura, etc., na metáfora, tudo pode estar incluído. Né? A textura, a doçura, a beleza. Né? Então, quando eu digo mãos de lótus, quer dizer tudo isso. Uma mão que é suave como lótus, bela como lótus, macia como lótus, da cor do lótus. Tudo o que se refere ao lótus pode ser naturalmente atribuído às mãos. Então, se utiliza muito esse recurso da metáfora na poesia sânscrita, o que enriquece muito os seus significados, inclusive as traduções. Tá bom? Bom, fizemos aí uma relativamente breve explicação e agora nós vamos abrir, então, para as perguntas, que são sempre muito bem-vindas. Tá? As perguntas que vão esclarecer aí o que não ficou muito claro, às vezes, para vocês. Certo? Então, muito vamos obrigada, lá. Radhanata, pela aula. Então, antes da gente partir para as perguntas, eu vou seguir fazendo a divulgação dos 2 livros do professor Radhanata. Cante Seja Feliz, o tema desse livro é Meditação Mântrica no Santo Nome de Deus, e Índia Incrível, que é uma introdução sobre a história e cultura da Índia. Então, quem tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato diretamente com o professor no seu WhatsApp. A Manjari queria mostrar o Nishinradeva dela. Ela me pediu. Então, mostra aí pra gente. Ela pode mostrar. Eu falei, na hora das perguntas, eu posso fazer isso. Então, Manjari, se você tiver por aí, já quiser mostrar teu Nishinradeva. Eu tô por aqui, peraí, só um minutinho. Tá. Cadê que eu não tô? Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo, Yamuna.
Não. Eu não estou vendo também. Deixa eu ver A aqui. câmera está ligada. Você Agora tem eu não sei. que... Eu estou vendo, sim. Você tem que ampliar a câmera aí também, né? Ou então a gente tem que procurar um... Ah, agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Deixa eu ver Você tá teu Nishinradeva. Sim, mas eu queria... Peraí, deixa eu ver aqui. Você não consegue pegar ele? Não. Ó, Você tem que levar o celular Vou para virar. lá? tá vendo? Não tem como você ampliar um pouquinho? Eu não sei como fazer esse processo. Não, a Yamuna, eu digo. Deixa A eu ver se eu Yamuna. consigo lá no dela. Peraí. Eu vou destacar o vídeo dela, vamos ver. Opa, foi, agora foi. Foi? Sim, sim, na minha tela está aparecendo agora. Tá muito distante? Não, não, tá ótimo, Não tá dá para bem ver. destacado aqui, tá bem destacado. Ah, Dá então, brincadeira. Parabéns, Aqui, muito lindo. Lakshmi, eu fiz para lá da Maharaj, tá vendo? Fiz as vaquinhas. Ali também tem a caminha dele, tá vendo? Estão dando para ver? sim, Sim, sim. Aqui, então tá. Srila Prabhupada. Abaixo, né? Tem Srimad Bhagavad Gita. Aqui são as roupinhas dele, né? Eu coloco as roupas aqui. Aqui são os colares. Estão dando para ver direitinho? Sim, Tá, sim. tá dando sim. E aqui as coroinhas dele. Aqui. Tá vendo? Ai, obrigada, Manjari. Olha que coisa linda. É lindo mesmo. Muito Então, obrigada. de nada, obrigada a vocês. Namastê. Haribol. Imagina. Então, antes da gente começar as perguntas, a Indranila sugeriu aí que a gente faça uma vaquinha para comprar uma câmera. Quer comprar uma câmera aí para você, Radhanata. Enfim, depois a gente vê. E a primeira pergunta que a gente tem é da Eliane. Ela pergunta se Jaya e Jai têm o mesmo sentido. Sim, sim. Jaya é sânscrito. Jaya, sânscrito. Jai, sem o A final, são línguas neo-sânscritas. Nas línguas neo-sânscritas, muitas vezes eles tiram o A final. Então, por exemplo, Gopala. Gopala, terminando com A, breve, é sânscrito. Gopal, terminando com L, por exemplo, é hindi. Tá bom? Então, é muito comum que no hindi se tire o A breve final. É muito comum esse fenômeno. Tá bom? Ok, obrigada. Aqui tem uma pergunta da Indranila. Pode explicar, por favor, por que corpo de vespa? Corpo de vespa. Ou seja, um corpo insignificante, assim, né? Porque a vespa, a ideia aí que se tem da vespa é que a vespa, ela, ingenuamente, né? Ela se atira no fogo, né? A vespa tem essa característica, né? Ela, assim, quando ela vê uma luz, quando ela vê uma fogueira, por exemplo, ela é atraída pelo fogo, pela luz, e geralmente ela morre ali, né? Ela se atira no fogo e ela acaba morrendo. Então, aí é uma metáfora, né? Ele está comparando Narasimha com fogo poderoso, né? E Hiranyakashipu como uma vespa insignificante e muito ingênua, né? Que quer atacar o fogo e, na verdade, sai queimada, né? Sai totalmente queimada. Então, a metáfora tem isso, né? A metáfora nos faz refletir, né? A gente tem a metáfora é uma figura de linguagem muito importante. O grande poeta, o maior dos poetas da linhagem Gaudiya Vaishnava do Senhor Chaitanya, que se chama Rupa Goswami, ele diz que nós não podemos entender a consciência de Krishna sem entender o que é uma metáfora. Então, eu recomendo para vocês que procurem entender melhor o que é a metáfora. Então, já expliquei aqui algumas das características da metáfora. Outra característica da metáfora
é que ela traz para o plano concreto um conceito abstrato. Tá? Existe um conceito abstrato, por exemplo. Então, tem uma canção lá que vai dizer Sansara Dava Nala Lidha Louca, que esse mundo se compara a uma floresta, o ciclo de repetidos nascimentos e mortes se compara a uma floresta em chamas. Porque Sansara, o ciclo de nascimentos e mortes, é algo muito abstrato. Eu não posso, é abstrato, eu não tenho uma noção exata do que é o Sansara. Mas eu tenho uma experiência concreta do que é uma floresta em chamas. Então, ele faz uma metáfora, ele diz, Sansara é como uma floresta em chamas. Isso é uma metáfora, e a metáfora, ela traz para o plano concreto um conceito abstrato mais difícil de entendermos. Então, a metáfora nos ajuda a compreender conceitos abstratos. Por isso, ela é uma grande ferramenta para entender conceitos abstratos filosóficos, por exemplo. Tá bom? Vamos mais a uma pergunta aí. Obrigado. São boas perguntas. Tem mais aqui. A pergunta da Margarete. Keshava também significa senhor dos sentidos? Não. Keshava não quer dizer senhor dos sentidos. Keshava, às vezes, a gente ouve a explicação que Keshava é o matador do demônio Keshi. Podemos ouvir isso. Mas essa é uma tradução que apenas a tradição aceita. O dicionário mesmo da língua sânscrita não registra essa tradução. Ela é uma tradução restrita a uma tradição. A tradução mais comum é que é aquele de cabelos ondulados, que mesmo na nossa tradição a gente também aceita esse significado. Mas não o Senhor dos Sentidos. Senhor dos Sentidos, como normalmente a gente ouve falar, é Rishikesh. Rishikesh, sim, significa literalmente Senhor dos Sentidos, né? Tá. A Indranila postou um link aí para quem quiser, que é a imagem de Nrsimhadeva. E eu não tenho mais perguntas. Ok. Então, tá bom. Alguém perguntou... tem mais uma que entrou agora. Eu vi aqui a pergunta. Da Eliane. Né? Se eu vou apresentar o Gurvastaka. Essa canção é belíssima. Eu só não a escolhi ainda, porque ela é muito longa, né? Então eu não escolhi. Mas ela está nos planos aí de a gente fazer um encontro para estudá-la e também está nos planos de estudar o Damodarashtakam, porque são canções muito longas, né? Então levaria vários encontros aí para a gente estudar. Então eu fiz uma escolha de canções curtinhas. Primeiro a gente nesse módulo aqui a gente está estudando algumas canções que são curtinhas. Depois eu vou escolher algumas canções mais longas. Da Modarástica, por exemplo, né? A canção do Senhor Damodara, vamos deixar lá para mais perto da época em que se comemora o passatempo de Damodara, tá bom? Então, a gente tem planos ainda. Ok, muito obrigada, Radhanatha. Então é isso, tem agradecimentos. Radhanatha. Ramananda, diga. Por gentileza, eu não escrevi, desculpa, Jamuna, mas é que não me pode veio... falar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Hare Krishna. Radhanatha, você podia explanar um pouquinho, por gentileza, sobre essa questão, vamos chamar assim, híbrida, né? Das aparições, né, do Senhor, e se, de repente, até em alguma outra religião da Índia, assim, a gente também não vê, como vê no Vaishnavismo, essas questões, né? Porque das religiões ocidentais, a gente não vê isso, né? E você poderia explanar um pouquinho, né? Recentemente tivemos Varaha Deva, né? Então, você podia explanar um pouquinho sobre essas questões, até puxando um pouco com o livro, né, Índia Incrível, né, que tem a questão das religiões. Então, o que a gente poderia falar sobre essas encarnações
em formas não humanas ou até em formas híbridas, aí, como você falou, eu penso que a ideia principal é que Deus tem formas ilimitadas. Ele tem formas ilimitadas. Ele é a origem de todas as formas, né? E é interessante que existe um filósofo, agora eu não lembro, talvez aí o Pradyumna se lembre, mas existe um filósofo que disse que, tentando desafiar, né, tentando desafiar os teístas, ele disse que para o cavalo, Deus deveria ser um cavalo. Então, a gente projeta Deus como homem, porque nós somos homens, então a gente se considera os mais evoluídos e a gente projeta que Deus deve ser como a gente, né? Mas ele, para desafiar-nos, ele dizia que o cavalo também deve achar que Deus é um cavalo. Agora, o que Krishna fala na Bhagavad Gita, no capítulo 15, começa ele muito belamente comparando a criação ao reflexo de uma árvore num lago. E essa metáfora, ela é extremamente rica, porque num reflexo a gente pode ter uma experiência da realidade, né? Então o reflexo ele reflete tudo o que tem lá na realidade. Então, a ideia que está nessa metáfora utilizada na Gita e também na primeira afirmação do Vedanta Sutra é que a verdade absoluta é a fonte da qual tudo emana. Ou seja, não pode existir nada na criação que não exista no Criador. Então, de fato, Deus não é só a fonte do homem. Deus é a fonte de todos os seres. Então, todos os seres estão inerentemente dentro de Deus. E, de fato, deve haver um Deus vaca, né? Assim, existe uma vaca lá no mundo espiritual que é a deusa de todas as vacas desse mundo, assim como existe um cavalo que é o deus de todos os cavalos. E assim vai, né? Deve ter uma deusa formiga que é a deusa de todas as formigas desse mundo. Por essa metáfora da Gita, né? De que aqui é um reflexo de tudo que existe lá, ou seja, não existe nada lá no Criador. Esse é como eu falei. A verdade absoluta é a fonte da qual tudo emana. Então, não pode existir nada aqui que não exista lá. Então, ele deve ser a origem de tudo. Então, tudo que se possa imaginar na criação, tudo que a gente possa ver no reflexo, o reflexo ele é excelente para nos dar uma indicação de como deve ser o Criador, né? É assim que eu entenderia um pouco todas essas ilimitadas manifestações de Deus. Ok? Yamuna? A Indranila está perguntando aí qual que é a sua canção preferida desse curso. Vai ser a próxima. Govinda! Eu gosto de deixar o melhor para o final. Eu sempre gostei de deixar o melhor para o final. E também porque é mais difícil, né? Não é só por isso, mas é porque ela também é muito mais difícil. Então, se vocês repararam também, eu coloquei numa forma didática, né? A primeira foi bem fácil, a segunda foi um pouquinho mais difícil, essa daqui já foi um pouquinho mais difícil do que a segunda, e a quarta aí ela é bem complexa, porque o compositor dessa quarta canção que nós vamos aprender no próximo encontro é Brahma. E Brahma, ele é o Adi Kavi, né? Ele é o poeta original. Ele é chamado em sânscrito de poeta original. Então, assim, não existe poeta mais requintado do que Brahma. Então, toda vez que Brahma fala, né, toda vez que você lê um trecho onde é Brahma falando, aí você pode perceber a erudição dele. Ele é uma pessoa, sabe assim,
Camões, Shakespeare falando assim, aquela pompa, né? Ele é uma pessoa cheio de pompa, muito erudito, muito culto. Então, a poesia dele é muito elaborada. Nós vamos estudar 2 estrofes do Hino de Brahma, Brahma Samhita, belíssimo, que foi gravado pelo George Harrison, né? E nós vamos ouvir também isso aí. Ok? Então, essa é a minha preferida. Ela é requintadíssima. Nossa, espetacular. A Eliane pergunta: são reflexos do mundo espiritual as manifestações materiais e não as manifestações de maldade, por exemplo? Essa é a pergunta natural, né? Da onde vem o mal? Essa é uma grande pergunta sobre a qual a teologia se debruça, né? Da onde vem o mal? Sim, em última análise, tudo tem sua origem no Brahman. Tudo tem sua origem no Brahman. Essa é a nossa afirmação. Só que no Brahman, o bem e o mal são todos bons. E na sua manifestação material, o bem e o mal são todos relativos. Lá são todos absolutos e bons. Aqui tudo é relativo e poderíamos dizer relativamente mal, porque tudo é assim mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa é rica, ela por bom karma, ela faz muitas obras, boas obras, etc. Então, ela recebe a bênção de nascer rica. Então, ela nasce rica, aí ela se torna arrogante, exploradora, usufruidora, hedonista, e aí ela se afunda, né, karmicamente com aquelas coisas que são boas. Então, no mundo material não existe exatamente bom nem mal. No mundo material é tudo relativamente mal, em certo sentido, porque é temporário, é muito passageiro, o que é bom pode ser mal, o que é mal pode ser bom, tudo isso é muito relativo. E no mundo espiritual, nessa origem de tudo, o bem e o mal, o que parece bem e o mal neste mundo, lá é tudo bom. Então, por exemplo, nosso mestre dizia que Krishna, ele também é um ladrão. Só existe ladruagem neste mundo porque a ladruagem a propensão a roubar está no próprio Deus. Eu sei que isso é algo para quebrar a nossa cabeça, né? Isso parece quase imoral dentro dos nossos conceitos judaico-cristãos. Mas, quando Krishna rouba, por exemplo, quando o menininho, né, quando ele veio a esse mundo e como menininho, ele rouba o iogurte assim, da vizinhança e dá para os macacos, isso é o mais puro e profundo êxtase, a mais absoluta bondade. Não tem nenhuma mácula de maldade nisso. Então, o que é bem e o que é mal, no plano absoluto, na verdade, isso não existe. Lá tudo é bem. Então, mesmo quando Krishna mata, ou quando Krishna salva, quem é morto ou quem é salvo são igualmente salvos. Então, no plano absoluto não existe essa dualidade. Esse aí é um capítulo, esse é um tema da teologia hindu, de todas as teologias do mundo, mas especialmente na teologia hindu. Então, tem um capítulo no 7º canto que precede a narração dessa história. O primeiro capítulo do 7º canto, ele vai justamente, antes de contar essa história que Deus matou esse rei perverso, ele vai primeiro filosofar essa questão. Ele vai explicar que, na verdade, tudo o que Deus faz é bom. Mesmo aquilo que aparentemente é mal, como matar um rei perverso, etc., na verdade é tudo bom, porque vocês podem ver, Prahlada foi salvo e o rei
Hiranyakashipu também foi igualmente salvo. Esse é um tema da teologia hindu extremamente complexo, difícil até de lidar. Porém, diferentemente das outras teologias que não têm uma muito boa resposta para a questão da origem do mal, né? Então eles vão ter o diabo como a origem do mal. Na teologia védica não existe tal coisa como um diabo, né? Tudo se origina em Deus, porém em Deus tudo é bom. Quem foi o autor da primeira parte da canção? Eu acho que foi o Karuna que perguntou, né? Foi rapidinho que apareceu aqui. Mas tem uma outra antes dele, mas pode responder essa. Tá, como eu já tinha visto. Karuna, eu procurei, mas não encontrei. Tá bom? A segunda a gente sabe, né? Foi o grande poeta Jayadeva. Porém, a primeira eu não encontrei. Se alguém souber, por favor, compartilhe aí com o grupo, porque realmente eu até cheguei a procurar, mas não encontrei. Tem outra aí, né? Tem uma do Karuna aqui. Poderíamos achar uma metáfora na parte de peito de pedra de Hiranyakashipu, insensibilidade ou coração duro? Ah, com certeza. Sim, peito de pedra, exatamente. Em português, a gente diria, tem uma palavra muito bonita em português para dizer isso, né? Que é empedernido. Empedernido tem sua raiz em pedra. Peder é pedra. Empedernido, por exemplo, uma pessoa empedernida é uma pessoa de coração de pedra, por exemplo, né? Então, aqui foi comparado mesmo. Vaksha Shila, né? A pessoa de coração de pedra. Porque a ideia é essa mesmo, né? Uma pessoa que não aceita, né? Uma pessoa que não aceita um superior, uma pessoa que não tem piedade, que não tem compaixão do próximo, né? Porque você veja, a maldade dele era tão grande que é um pai capaz de fazer tudo para matar o próprio filho, né? Isso é uma pessoa realmente de coração de pedra, né? Assim, tá cheio disso, né? Não é só a Hiranyakashipu que faz isso. Hoje em dia a gente vê filhos, pais, parentes que se matam, né? Então, a compaixão é o mandamento mais elevado da cultura védica. Em todos os ensinamentos, o ahimsa, né, a não violência para com todos os seres, karuna, a compaixão, são as qualidades mais nobres de um ser humano, que estão tão ausentes no mundo contemporâneo, a começar pela matança dos animais, né? Na medida que as pessoas não têm compaixão dos animais, elas passam naturalmente também a não ter compaixão dos seres humanos, né? Está muito próximo, porque os animais, eles não são nada diferentes dos seres humanos. Qualquer pessoa que tem um animalzinho, um gato, um cachorro, um papagaio, um cavalo, uma vaca, qualquer pessoa que tem uma relação com o animal, ele fala, poxa, ele só falta falar, né? Então, o animal ele está muito próximo do grau de sensibilidade de qualquer outro ser e de um ser humano, não há diferença. E se a gente passa a perder a compaixão aos animais, se a gente não tem pena dos animais, se a gente corta a cabeça de um animal sem piedade, isso provavelmente nos leva a desenvolver a falta de piedade, e isso pode terminar com a falta de piedade aos outros seres humanos. Essa pode ser uma grande explicação para a falta de piedade e crueldade que a gente vê hoje na sociedade para com os outros seres humanos, né? Eu acho que o doutor Pradyumna fez uma pergunta. Fez. Mas antes tem uma aqui da Indra Nila. Fugindo totalmente da aula, apenas uma curiosidade. O senhor tem altar em casa? Qual deidade costuma adorar? Radha Gokulananda. Essa é a minha deidade adorável. Assim, para quem não sabe, Radha Gokulananda está no altar
de Nova Gokula, nossa comunidade rural mais antiga no Brasil, né? Não vou dizer a mais importante, porque tem outras, todas são importantes, mas Nova Gokula é a mais antiga, e essas deidades de Irada e Krishna, chamadas Radha Gokulananda, estão no meu coração porque eu morei lá há muitos anos, né? Então, eu resolvi levá-las no meu coração para onde eu vou. Então, onde quer que eu vá, Yato, Radha Gokulananda, Tatou, está lá. Então, eu levo esse meu quadro de Radha Gokulananda em toda parte. Onde quer que eu vá, no mundo, onde eu viajo, onde eu for, eu levo Radha Gokulananda. Espero me encontrar com eles ao final. Muito bom. Então, agora sim a pergunta do Pradyumna. Também pode ser entendida a metáfora do corpo de vespa como a insignificância do ferrão de uma vespa com as garras de um leão? Pode ser. Então, justamente, metáforas servem para aprofundar a nossa reflexão, tá? E a metáfora, ela é mais rica do que a comparação. Como eu falei, enquanto a comparação, ela traça parâmetros de comparação, né? Então, A é belo, tão belo quanto B. Então, aí eu tenho um parâmetro, que é beleza. Mas quando eu uso a metáfora, eu tiro esse elemento e eu simplesmente junto as duas palavras, né? Peito de pedra, corpo de vespa, mãos de lótus. Aí, isso se torna muito mais rico do que a comparação. A metáfora ela é muito mais rica, porque pode querer dizer muitas coisas. Então, eu tenho que parar e pensar, né? Eu pensei em Narasimha como um fogo abrasador e Hiranyakashipu como uma vespa insignificante tentando atacar o fogo abrasador. Ou seja, você para e você pensa naquela imagem, né? Até existe uma imagem famosa de Narasimha e Hiranyakashipu, até porque o texto diz que ele saltou em cima de Narasimha, né? Na luta com Narasimha, ele salta em direção. Aí tem uma ilustração que mostra Narasimha e Hiranyakashipu voando para cima dele. Então, transmite essa ideia. Mas essa aí é outra possibilidade. Então, metáforas são assim. Você tem que parar e pensar, uau, pode ser isso, pode ser aquilo. Né? Uma vespa insignificante aí. Muito obrigado, professor. Eu só complementando, porque, como você mesmo disse, o Hiranyakashipu, através dos poderes místicos dele, ele foi conquistando todos os exércitos de todos os semideuses, de todas as personalidades demoníacas também, de sistemas planetários inferiores, né, como todos sabemos. Mas, então, o que acontece? E ele se julgava, como você mesmo disse, o mais poderoso do universo, ninguém acima dele. Mas só que, ao encontrar o Senhor Nrsimhadeva, todo aquele poder dele ficou reduzido, através dessa metáfora, a um pequeno ferrãozinho comparado com aquele que o estava prestes a matar, que possuía garras enormes por aí. Eu ouvi isso aí. Excelente, isso que eu trouxe. Né? A vespa com seu ferrãozinho e Narasimha com as suas garras maravilhosamente pontiagudas, né? Que estraçalhou ele lá, dilacerou ele completamente. É isso mesmo, tá bom? Então, tá bom, obrigado. Poesia é isso mesmo. Ela tem essa diferença da linguagem prosaica, né? Que é objetiva, que narra uma história objetivamente. A poesia não. A poesia, ela nos dá asas, né? Ela nos dá asas, a gente imagina, a gente pode viajar na história pensando em todas essas coisas. Muito bom, muito boa reflexão aí. Mais alguma? Sim, tem uma aqui do Gabriel. O senhor pode dizer, por favor, o nome do autor que gravou esse mantra? Agradece também. Que gravou o mantra? Puxa, eu não... Deixa eu ver se está aqui escrito, eu não reparei.
Eu procurei ele agora, mas eu vou compartilhar de qualquer maneira, eu vou compartilhar isso com vocês. Eu vou compartilhar a foto, eu vou tirar a foto aqui do quadro, embora você já tenha uma apostila, mas eu vou tirar a foto, porque às vezes eu escrevo alguma coisa, vocês querem ver aí, mas a apostila é até mais completa, mas eu vou tirar a foto do quadro para vocês verem, vou compartilhar também a canção. Mas eu não estou vendo nada escrito aqui de quem é. Realmente, eu não vi nada. Tá? Depois eu procuro, então. Fico devendo essa informação, mas eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Eu vou compartilhar a canção com vocês aí depois. Mais alguma coisa? Tem mais um comentário aqui, não sei se é comentário ou pergunta, do Karuna. Pareceria antagônico o humor irado do Senhor e, ao mesmo tempo, quanta beleza e doçura aparece para proteger o seu devoto entregado. É porque a ideia mesmo que a teologia mais profunda dos Vedas quer nos ensinar é que não há nada, não existe nada que se experimente aqui que não haja em Deus. Né? Certa vez também Prabhupada falou, alguém disse para ele que Deus era amor. E Prabhupada falou, por que só amor? Deus é tudo, né? Deus é a fonte de todos os sentimentos. É claro que, já expliquei, no plano absoluto, todos os sentimentos são absolutamente bons. Ok? No plano absoluto, todos os sentimentos são absolutamente bons. Então, o bem e o mal são igualmente bons no plano absoluto, ok? Então, isso precisa ficar claro para vocês. É um conceito teológico difícil, né? Então, a ira de Deus, né, que se apresentou aqui, ela é, como eu falei, igualmente boa. Para quem quiser entender melhor essa questão teológica, eu sugiro a leitura do primeiro capítulo do 7º canto do Bhagavata. É porque é difícil aqui, numa conversa breve, a gente entrar na profundidade dessa teologia, mas, em resumo, no mundo material, dual, bem e mal tem poucas diferenças aqui. O bem e o mal do mundo material, eles são relativos. E, de fato, nada é tão bom quanto parece. E no plano absoluto, no plano não dual, no plano transcendente, bem e mal, aparentes, né, o que parece ser bem ou mal para nós, aqui na nossa ótica, que é a substância original de tudo que se vê refletido aqui nesse mundo, lá não, lá tudo é absolutamente bom, né? É quando ele se reflete no mundo é que as coisas parecem ser boas ou más, quando elas se refletem aqui nesse mundo. Mas na sua origem tudo é maravilhoso, né? Todos os sentimentos, inclusive. Difícil de entender porque nós não estamos nessa plataforma, né? Então, às vezes fica um pouco difícil a princípio a gente entender, porque a gente não está, a gente está na plataforma dual, então a gente tem essa dificuldade. É só quando estivermos liberados é que vamos entender completamente isso. Ou pelo menos teoricamente podemos começar a entender, né? Karuna, um filósofo Karuna. O que mais, Yamuna? Não tem mais nada aqui. Então tá bom. Muito agradecido aí pela presença de vocês, por estarem conosco. Mais um encontro, então, na semana que vem para a linda, belíssima canção Govinda, que muitos de vocês podem conhecer e que é um tesouro. Na verdade, é a canção que mais descreve quem é Krishna. A canção que mais precisamente descreveu quem é Krishna. Então, Brahma, no seu êxtase, quando ele entrou no Samadhi para criar o universo, tomado de êxtase, arrebatado por seu êxtase, ele compôs essa sinfonia, Prabhupada chamou de sinfonia espiritual. A gente pode imaginar, né?
Brahma, arrebatado de êxtase, e cantando essa canção, assim, completamente tomado de êxtase. E ele viu Krishna, diretamente. Então, ele vai dizer para nós quem é Krishna, como é Krishna, etc, etc. Disse que o Sr. Chaitanya ficou em êxtase, né, quando ele encontrou essa canção, porque não havia nada mais extraordinário, assim, né? Não havia nenhuma descrição mais extraordinária da beleza de Krishna, dado pelo maior de todos os poetas, né, do universo. Tá bom? Então, espero vocês aqui na semana que vem para a gente compartilhar dessa canção, tá bom? Bom. Prazer enorme a todos vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Radhanatha. Obrigada a todos pela presença, Obrigada. pela recepção. Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Boa noite. Obrigado, Yamô. Obrigada. Obrigado, Boa Radhanatha. noite. Hare Gratidão. Krishna. Boa noite a todos. Hare Jai, Krishna. Jai, Jai. Ai, obrigada. Hare Krishna.